Então, estamos agora falando da segunda parte da correção das perguntas de prova. Perguntas de prova. Nessa segunda fase, nós vamos corrigir, aqui nessa segunda aula, nós vamos corrigir uma questão de Sursi, né? Então, a questão é o seguinte, ó. Anotem lá. Anfrísio, portador de neoplasma em fase terminal, culpabilidade em grau máximo, maus antecedentes, boa conduta social, boa personalidade, por motivos relevantes, circunstâncias e consequências desfavoráveis, comportamento inadequado das... favoráveis, desculpe, circunstâncias e consequências favoráveis, comportamento inadequado das vítimas, foi condenado à pena máxima por facilitar, mediante mais de uma ação, a corrupção de André e Alonso, maiores de 14 e menores de 18, praticando com eles atos de libidinagem. Acho que é bom a gente trazer um whiskyzinho, né? Ao vivo, a garganta falha. Bom, mas ele praticou com eles atos de libidinagem, previsto no artigo 218 do Código Penal, esclarece que não poderiam oferecer desistência porque drogados. A pergunta aqui é se, só com licença um minutinho, é se há possibilidade, verifique se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, ou se é possível a aplicação do Sursi. Então nós estamos aqui situando a nossa querida assistente de palco na pena, no Código Penal, que está aqui também no nosso computador. Então aqui você vai aqui no Ctrl F, coloca aqui 218 e você vai ter aqui a pena de corrupção de menores, tá? Só para mostrar aqui que você tem a opção de ver o Código Penal aqui. Voltando então para cá, nós estamos aqui, deixamos o pessoal copiar. Anfrísio, portador de neoplasma em fase terminal, culpabilidade em grau máximo, maus antecedentes, boa conduta social, boa personalidade por motivos relevantes, circunstâncias e consequências desfavoráveis, comportamento inadequado das vítimas, foi condenado à pena máxima por facilitar, mediante mais de uma ação, a corrupção de André e Alonso, maiores de 14 anos e menores de 18, praticando, por favor, praticando com eles atos de libidinagem. Esclarece que não podiam oferecer resistência às vítimas porque estavam drogados, e ele quer saber se eu posso substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito ou por Sursi. Bom, gente, aí vocês têm que ter muito cuidado, porque o elaborador do problema põe tudo isso aqui e você, um aluno desavisado, diz, poxa, mas vou ter que calcular a pena desse cara. Não é a primeira coisa que ocorre na mente de vocês? Só que vocês não precisam calcular a pena para esse problema, porque ele já está dizendo que o cara foi condenado à pena máxima do crime de corrupção. Acabou. Então você não vai perder tempo. Isso aqui é a famosa enrolation. O examinador coloca um problema, o aluno não estuda, vai para a prova, ele logo se desespera, ele já logo vai para dentro do caixão, porque ele não sabe que isso aqui não tem relevância nenhuma, essas coisas aqui. O que vai ter relevância para a análise da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e de uma restritiva de direito para uma multa, né, ou para um Sursi, é o seguinte, vamos ver aqui. Primeiro, vamos fazer um quadro demonstrativo aqui. Então, eu tenho aqui uma pena privativa de liberdade.
E aqui eu vou verificar se eu posso substituir ela por uma restritiva de direito, ou se eu posso substituir por um sursi. E aí eu posso ter o sursi simples e o sursi especial. Beleza. Então vamos lá. Todos os problemas vão ter, primeiro, tem que ser pena privativa de liberdade. Se for uma pena restritiva de direito, ou se for uma pena restritiva de direito, ou se for uma multa, não cabe sursi, gente, em restritiva de direito, né? A restritiva de direito é que substitui o sursi. Pode ser substituída pelo sursi quando ela não puder ser aplicada. E a multa também eu não vou utilizar ela para substituir por restritiva de direito, tá? É a restritiva de direito que pode se transformar em multa. Então, só feita essa explicação, vamos lá. Qual é o primeiro requisito para que uma pena privativa de liberdade seja substituída por uma restritiva de direito? Primeiro requisito, que a pena, né, não pode ser superior a 4 anos. Beleza. Qualquer que seja o crime, número 2, se o crime for culposo, eu posso substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. Qual outro requisito? O cara não pode ser não reincidente, né? Reinci é o reincidente em crime doloso. Quer dizer, professor, que se ele for reincidente em crime doloso, eu não posso substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Não. Quarto requisito. Se o crime foi praticado com violência ou grave ameaça, então o crime não pode, vamos botar assim, não pode, né? Vou botar aqui em cima mesmo. Não violência ou grave ameaça. E finalmente o número 5, as circunstâncias judiciais do artigo 59, culpabilidade, antecedentes, conduta social, devem ser amplamente favoráveis. Favoráveis. Beleza? Ora. Não, aí, vamos lá. Aqui não entra, aqui é o requisito para eu substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. A gente até podia diminuir isso aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá. Bom, aí, quando é que eu não posso aplicar a pena restritiva de direito e vou aplicar o sursi simples? Primeiro, número 1, quando a pena não for superior a 2 anos. Qualquer que seja a hipótese, crime culposo, né? Eu posso substituir por sursi. Agora, entra aqui a pedra de toque da substituição da pena restritiva de direito. Pena restritiva de direito não permite que a privativa de liberdade não pode ser substituída por uma restritiva de direito. Primeiro, quando o cara for reincidente. Se ele for reincidente. Aqui, ele não pode, tá? Aqui, no sursi, também. Não reincidente
em crime doloso. Doloso. Nós já vimos na aula de livramento condicional que se o condenado for reincidente em crime doloso, apenado com uma pena de 2 anos, e eu não puder aplicar o SUSI, porque ele é reincidente em crime doloso, eu vou substituir o SUSI por um livramento condicional. Lembram? Vou repetir. Nós vimos na aula de livramento condicional que se ele for condenado a uma pena de 2 anos e ele for reincidente em crime doloso, eu não posso aplicar o SUSI simples, porque um dos requisitos do SUSI simples é que ele não seja reincidente em crime doloso. Então eu vou aplicar o quê? O livramento condicional. Embora tenha aquela corrente que diz que penas pequenas eu não posso aplicar o livramento condicional, porque vai ficar na mente do condenado aquela impressão de que ele não foi punido, que ele passaria 1 ano preso e o outro ano em liberdade. Lembram? Bom, assistam lá a aula de livramento e vocês vão verificar que está lá. Bom, mas a outra questão aqui, pedra de toque também, é o crime praticado, gente, com violência ou grave ameaça. O SUSI não exige que o crime não precisa ser praticado com violência ou grave ameaça. Até crimes praticados com violência podem ser beneficiados pelo SUSI. Logo, eu tenho aqui o SUSI não exige esse requisito. E é justamente esse requisito aqui que, quando eu não puder aplicar a restritiva de direito, porque o crime foi praticado com violência ou grave ameaça, eu vou então aplicar o SUSI. É esse o requisito específico que eu deixo de aplicar a restritiva de direito e aplico o SUSI. Beleza? Bom, e, consequentemente, as circunstâncias judiciais também aqui, circunstâncias judiciais, devem ser favoráveis. Muito bem, circunstâncias judiciais favoráveis. Tá bom, beleza. Então, eu mostrei aqui os requisitos do SUSI simples. Vamos agora falar dos requisitos do SUSI especial. O SUSI especial, ele tem aqui o SUSI especial, o etário e o humanitário. Bom, que é professor SUSI etário? É aquele SUSI que é aplicado aos maiores de 70 anos. SUSI etário é aquele SUSI aplicado aos maiores de 70 anos. E o que é SUSI humanitário? São aqueles SUSIs que são aplicados para pessoas que são portadoras de doença grave. Professor, o que é portador de neoplasma em fase terminal? A neoplasia, né? É neoplasia ou neoplasia? Aqui tá neoplasma, mas eu acho que é neoplasia. Neoplasia, né? A neoplasia em fase terminal é o câncer, é o carcinoma em fase terminal. Se a pessoa é portadora de câncer em fase terminal, significa que ele vai bater o cacau, não é? Pode ser. Pode ser. Para Deus nada é impossível. Sim, para Deus nada é impossível, ele pode se salvar, mas existe grande probabilidade que ele bata o cacau, né? Igual os alunos de penal, vão bater o cacau também, né? Ou não, só se estudar. Grande possibilidade. Bom, então, gente, o cara é portador de carcinoma em fase terminal. Se ele é portador de carcinoma em fase terminal, ele faz jus ou não faz jus ao SUSI humanitário? Sim. Mas quais são os requisitos do SUSI humanitário? Muda um pouquinho, né? Pena não pode ser superior
a 4 anos. Qualquer que seja o crime, se ele for crime culposo, eu posso aplicar. Também aqui se exige que ele não seja reincidente em crime doloso. E também aqui eu exijo que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis. Eu vou até apagar a palavra favoráveis e vou colocar uma palavrinha aqui para reforçar circunstâncias judiciais inteiramente favoráveis. Essa palavra inteiramente mudou aqui alguma coisa, não mudou? Tem que ser na sua inteireza favoráveis. Beleza? Bom, aí eu venho pro meu probleminha. Tá aí bonitinho, enorme. Pego lá o Anfrísio e foi condenado a uma pena máxima pelo crime do 218. Qual é a nossa pena máxima aí do 218? Em reclusão de 2 a 5 anos. Então preste atenção. Aqui eu tenho uma pena privativa de liberdade de reclusão de 2 a 5 anos. Se ele foi condenado à pena máxima, ele foi condenado a uma pena de 5 anos. Beleza? Confere? Então vamos agora responder as perguntas. Primeiro, eu posso substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito? Aí a resposta eu vou dar bem aqui, tá? Beleza? Porque aqui tem espaço. Resposta. A resposta é não. Por quê? Primeiro, a pena é superior a 4 anos, não é? 5 anos. Segundo, aqui ele não praticou um crime culposo, então tá fora. Não diz que ele é reincidente aqui. Ele tem culpabilidade em grau máximo, maus antecedentes, boa conduta social, boa personalidade, motivos relevantes. Não diz que ele é reincidente, então não é pela reincidência. Agora, circunstâncias judiciais dele, gente. Vamos tirar aqui os favoráveis e vamos botar a palavrinha aqui, né? Inteiramente. Inteiramente favoráveis. Ele tem circunstâncias judiciais inteiramente favoráveis, gente? Copiem lá. Tem circunstâncias judiciais inteiramente favoráveis? Não. Então eu vou dizer que eu não posso substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. Por quê? Primeiro porque a pena é superior a 4 anos e porque as circunstâncias judiciais do condenado não são inteiramente favoráveis. Professor, saia da frente que eu não estou enxergando. Tá ali, pronto. Resposta: posso substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito? Não. Porque a pena é superior a 4 anos e porque as circunstâncias judiciais não são inteiramente favoráveis. Bom, mas eu posso substituir essa pena privativa de liberdade por um suci humanitário? Sim ou não? Resposta:
Vou botar bem aqui, pode ser? Não. Por quê? Porque, pois, a pena é superior, né, a 5 anos e as circunstâncias judiciais não são inteiramente favoráveis. Pronto. Agora, professor, e se ele tivesse reparado o dano? A reparação do dano aqui, gente, é um requisito especial do SUSI especial, reparação do dano, né? Mesmo que ele tivesse reparado o dano, se ele não preenche o requisito do SUSI especial, pena não superior a 4, e se as circunstâncias dele não são inteiramente favoráveis, eu não vou substituir a pena por um SUSI. Para que ele seja beneficiado aí, ele tem que cumprir, no caso, todos os requisitos, né? Sim, para que ele seja beneficiado, ele tem que cumprir todos os requisitos. Se ele não cumprir um dos requisitos, ele está fora. Agora vamos para o intervalo comercial enquanto vocês copiam o problema.